Estamos aqui agora com a doutora Miriam Franco, com o doutor Daniel Castro, e vamos fazer aqui a nossa 7ª reunião do FOCEP de 2021, e como fazemos sempre, né, posicionamos aqui as pessoas, algumas delas são já muito conhecidas, né, sempre estão aqui com a gente nessas atividades. Vocês sabem que todas as nossas atividades, elas são gravadas e elas ficam disponíveis no site do FOCEP, então vocês podem acessar isso posteriormente. Não é? O FOCEP, que é um fórum permanente de comitês de ética e profissionais em pesquisa clínica, ele foi fundado aqui, né, criado em maio de 2013, e a ideia da criação desse fórum era possibilitar realmente que nós pudéssemos, de maneira contínua, discutir temas relevantes para a condução de pesquisa envolvendo seres humanos. Nós sempre fizemos muita questão de deixar claro que os temas aqui discutidos envolvem as mais diversas áreas do conhecimento, razão pela qual nós já tivemos a oportunidade aqui de compartilhar agora esse espaço virtual, mas para aqueles que nos acompanham desde 2013, sempre fizemos essa atividade dentro da Câmara Municipal de São Paulo. Este é um fórum da Câmara Municipal de São Paulo, que está dentro do gabinete do vereador Paulo Frange, que prontamente entendeu a importância desse fórum. Então, durante todos os anos, nós, desde 2013, nós sempre realizamos essa atividade dentro da Câmara. É claro que nos últimos 2 anos, quase 2 anos já, nós estamos fazendo essa atividade de maneira virtual. A ideia, a Câmara acabou de abrir os seus trabalhos de maneira presencial, mas ainda com limitação. A doutora Miriam e eu ainda estivemos na Câmara recentemente, né, doutora Miriam? A gente tem acompanhado ali algumas ações, mas o espaço ainda está limitado a um número restrito de pessoas. A gente quer acreditar que a partir de 2022, este espaço, se tudo evoluir bem, ele possa ser liberado, e aí a nossa ideia é retomar as atividades dentro da Câmara, não é? Mas durante esse período, como eu dizia, nós tivemos a oportunidade de debater temas aqui na área das ciências humanas e sociais, na área de ciências exatas. A gente teve aqui discussões com pessoas das mais diversas instituições, dos mais diversos poderes. E a ideia deste fórum, desde sempre, né, quando da sua fundação, foi discutir aqui com os secretários dos comitês de ética. Nós sempre falamos muito da relevância das pessoas que apoiam as ações do comitê de ética. Não é à toa que durante muitos anos aqui, para as pessoas que já atuam nessa área há muito tempo, eu particularmente, e a doutora Miriam também, nós conduzimos pesquisa desde antes da criação do sistema CEP-CONEP, razão pela qual, durante muitos anos, tivemos conversas com o doutor William Saad, que foi o primeiro coordenador da CONEP, na sequência com a doutora Gisele, da relevância da própria CONEP ter um quadro de pessoas além dos seus relatores. Isso acontece hoje, né? A CONEP hoje tem um quadro de assessores com mais de 70 colaboradores, segundo as informações do próprio Dr. Jorge Venâncio, e nós sempre fomos muito defensores aí da ideia dos comitês de ética trabalharem, valorizarem muito o trabalho dos relatores, sem dúvida nenhuma, mas também dos secretários e secretárias e desse pessoal de apoio do comitê, não é? Então, dentro do fórum, nosso objetivo é que as diferentes pessoas interessadas na discussão de questões relacionadas aos aspectos éticos que garantam aí a segurança, a proteção e os direitos dos participantes de pesquisa nas mais diversas áreas de atuação realmente sejam protegidos e a gente possa trazer essas discussões à tona, não é? Então, compartilhar essas experiências sempre foi o grande objetivo aqui deste fórum. Desde a criação do FOCEP, nós já tivemos 70 atividades, né? Ou seja, nós realizamos assembleias, realizamos encontros, realizamos atividades como essa, então já deu para discutir muita coisa aqui, não é? Especificamente em 2021, ou seja, esta foi a nossa agenda de 2021, no dia 15 de março nós fizemos a nossa primeira reunião e tivemos a oportunidade de trazer aqui participantes de pesquisa,
Então, pessoas que participaram de pesquisa na área de vacina para Covid, então a gente trouxe pessoas que foram participantes de pesquisa em estudos para Covid e trouxemos participantes de pesquisa que foram aí indivíduos que participaram em estudos dentro da área de oncologia. Uma discussão bastante interessante, é muito importante, né, nós entendemos extremamente relevante ouvir, né, qual é a ideia destes participantes de pesquisa sobre a sua participação e sobre as equipes dos centros que conduzem esses estudos. Não é à toa, já conversamos, né, doutora Miriam, com um grupo aqui de pessoas que participam dessa coordenação aqui do fórum, junto com a Câmara, em março de 2022, a gente vai retomar essa discussão. Então, a abertura da Semana Municipal de Discussão e Informação sobre Pesquisa e a primeira reunião do FOCEP vai ser novamente com a presença de participantes de pesquisa, para que eles possam nos dar seus depoimentos sobre a visão que eles têm de ser um participante, sobre sua visão das equipes de pesquisa. Então, realmente, essa foi uma abertura aqui nesse ano e a gente entendeu que temos que retomar essa discussão. Na sequência, nós discutimos aqui com a doutora Roseli Nomura, da CONEP, a Carta Circular 13 de 2020, que fala sobre evento adverso. Não é necessário recordar que essa Carta Circular causou uma grande mobilização aí das pessoas, né? Foi bastante complexa a publicação dessa carta. A doutora Roseli veio para discutir um pouco sobre ela, né? Em maio, nós falamos com a doutora Maria Mercedes, também da CONEP, para falar sobre a minuta de resolução de tipificação de pesquisa, um item até hoje, uma resolução até hoje não publicada. Nós sabemos que para sua publicação muitas coisas devem ser modificadas na própria plataforma, então uma resolução complexa, mas ela aqui teve a oportunidade de discutir. Em junho, nós conversamos com a doutora Suzana, que falou sobre o processo de acreditação dos comitês, que, segundo ela, teve uma espécie de uma parada ou uma reduzida aí nesse processo por conta da própria pandemia, mas que isso seria retomado para aqueles comitês de ética da cidade de São Paulo, né, que foi aqui o primeiro edital, em função da quantidade mais expressiva de CEPs dentro do estado de São Paulo, especificamente na cidade de São Paulo. Aí, em agosto e setembro, nós discutimos em agosto as especificidades dos estudos com cosméticos e alimentos. Neste momento, embora tivéssemos conversado com o Dr. Jorge Venâncio e pedido a participação de alguém da CONEP, especificamente para estudos com cosméticos e alimentos e para estudos com genéricos e dispositivos para a saúde, o próprio Dr. Jorge disse, olha, nós não temos expertise na avaliação desses projetos, né? O nosso corpo de relatores não estão habituados com a análise desse tipo de projeto, então ele acabou não encaminhando nenhum representante. Então, nesse momento, a gente teve a oportunidade de discutir com experts da área, então a gente entendeu que nada melhor do que trazer pessoas que são experts na área de cosméticos e de alimentos, até para publicizar, e a gente já vem discutindo esses temas há muito tempo. A gente sempre fala que quando se fala especificamente em pesquisa clínica, vem à cabeça das pessoas pesquisa com medicamento. E a gente sempre discutiu que não é só isso que existe, né? A gente tem sim pesquisa com produtos para a saúde, aliás, muitas e bastante complexas, pesquisas com alimentos, pesquisas com cosméticos. Então, na atividade de agosto, nós pudemos aqui ouvir a doutora Flávia Dória e a doutora Ariadne Moraes discutindo os aspectos relacionados aos estudos com cosméticos, sobre o processo técnico e sobre o processo regulatório, e a doutora Ângela Soares, uma grande expert na área também, falando sobre a condução de estudos com alimentos, do ponto de vista técnico e do ponto de vista regulatório. Em setembro, eu e a doutora Miriam falamos sobre as especificidades dos estudos com genéricos e dispositivos para a saúde. Como eu disse, tivemos, né, logo no início da pandemia, muitas questões complexas com relação aos centros que conduzem estudos de bioequivalência. Certamente a doutora Miriam até vai expor isso, né, doutora Miriam, quando você estiver lá na reunião do dia 16, certamente você vai expor essa sua
demanda para o sistema, e a gente também discutiu questões relacionadas a dispositivos para a saúde, que até foi mais discutido nesse último ano de pandemia por conta dos respiradores, né? Então, quando as pessoas começaram a falar de respiradores, aí houve a ideia de que realmente é um setor bastante sensível, estentes, próteses, então a gente teve a oportunidade de discutir isso em setembro. A nossa reunião estava previamente organizada para outubro, mas nós estivemos, a gente esteve conversando com o doutor Jorge, e ele então disse que para o dia 25 não seria possível encaminhar ninguém, porque estava tendo reunião da CONEP. Então ele pediu que esta data fosse transferida, até essa é a nossa explicação, o nosso pessoal de comunicação divulgou essa transferência, e a razão foi essa, né? A CONEP estava aí em atividade e pediu, então, que nós mudássemos para hoje. Poderíamos ter mudado para uma semana depois, mas era emenda de feriado, então a gente optou para o dia 8, para falar aqui do programa de qualificação de CEPs, e hoje a gente vai contar aqui com o doutor Daniel Ribeiro Paes de Castro, que é um assessor da CONEP, e que vem para contar um pouco sobre como foi, como está sendo e como deve seguir aqui esse processo de qualificação, não é? Inclusive, ele vai falar um pouco também sobre as atividades que já estão programadas a partir de amanhã para os comitês de ética do Brasil inteiro, onde eles, então, nós vamos ter a oportunidade de discutir um pouco melhor, né? Então, hoje, a ideia é falar com o doutor Daniel, mas vamos lembrar que para 2022 já fica aqui de 14 a 19 de março, a gente comemora a Semana Municipal de Informação e Divulgação da Pesquisa, e no dia 1º, e a primeira reunião do FOSEP vai ser dia 14 de março, momento em que a gente divulga a agenda do ano, e também nós vamos, então, discutir a participação dos participantes de pesquisa. Aqui eu encerro, agradecendo mais uma vez ao gabinete do vereador Paulo Frange, que é um médico cardiologista, que desde sempre apoia nossas ações, a todas as pessoas do seu gabinete, que também, né, evidentemente, são eles quem coordenam todas essas atividades, nós aqui estamos apenas como mediadores, como facilitadores dessa atividade, mas a gente agradece muito aí ao gabinete do vereador, a toda a sua assessoria, aos membros relatores e aos secretários dos comitês de ética, né, a gente entende que, mais uma vez, né, é extremamente importante que a gente valorize os secretários e as secretárias dos comitês de ética, que possuem ali um papel fundamental, aos representantes de ONGs, que são tão relevantes nesse nosso momento, né, que é extremamente importante. Nós, felizmente, temos tido a oportunidade de discutir temas com estas ONGs, aos profissionais, de uma maneira geral, né, que conduzem pesquisa envolvendo seres humanos, e aqui a gente inclui graduandos e pós-graduandos, não é? Que muitas vezes não têm tantas informações, não só sobre o sistema de avaliação ética, mas também sobre a Anvisa, tão importante em determinados estudos, né? Sem dúvida nenhuma, aos participantes de pesquisa, não poderíamos fazer pesquisa sem os participantes de pesquisa, e, de uma maneira geral, as pessoas que defendem o nosso sistema de saúde. A gente sabe a relevância, né? Eu acho que nesse último ano e meio, 2 anos, o SUS ficou tão em evidência, né? E tão relevante essa participação aí do Sistema Único de Saúde, e, de uma maneira geral, aí, a todas as pessoas que se interessam pela saúde única, né? Então, muito obrigada. Eu passo aqui a palavra para a doutora Miriam. Doutora Miriam, é com você, e, na sequência, ela, então, vai passar para que a gente possa conversar sobre o tema de hoje, tá ok? Muito obrigada. Doutora Grace, obrigado. Não, um breve alô a todos, um obrigado ao Daniel por ter aceito estar conosco nesta segunda-feira pela manhã, um agradecimento às dezenas de colegas que estão aqui já participando da nossa reunião. A gente organizou, nós pensamos nessa agenda, né, Daniel, antes de vocês disponibilizarem essa programação para discutir qualificação de comitês, então é até uma reunião que antecede, né, toda essa programação que vocês terão a partir de amanhã, justamente para discutir o mesmo tema, mas eu acho que veio a calhar, né, até porque você tem a oportunidade agora de divulgar todo esse projeto, né, de devolutiva que vocês farão
de devolutiva e de escuta, né, do que os comitês têm a reportar a respeito das suas experiências, quando da participação de vocês na qualificação desses CEPs, e aqueles que ainda não passaram pelo processo, tirar um pouquinho da angústia, né, saber que é um processo de interação, de educação, de troca, enfim. Então, acho que veio a calhar. Então, só um breve bom dia a todos, e eu já passo a palavra para o Daniel, e aí a gente, ao final da sua apresentação, a gente pode, então, conversar um pouco mais a respeito disso. Então, por favor, Daniel, sinta-se à vontade. Muito obrigado, doutora Miriam, também doutora Grace. Eu vou fazer o upload aqui da apresentação pelo compartilhar. Peço só um pouquinho de paciência. Só um minutinho. Ok, então, enquanto o doutor Daniel coloca ali a apresentação, vamos lembrar, vocês podem colocar suas perguntas aqui no chat, e ao final da exposição dele, então, ele vai responder as perguntas, tá ok? Pronto. Vocês estão visualizando? Sim, sim, Daniel, só precisa colocar no modo apresentação. Está aparecendo aqui. Perfeito, muito obrigado. Então, agradeço mais uma vez o convite, só para dar um contexto, né? Meu nome é Daniel Castro, sou assessor da Conep desde agosto de 2016. Em 2019, eu comecei a trabalhar diretamente com a equipe responsável pelo desenvolvimento do projeto de qualificação dos comitês de ética em pesquisa. E agora, nesses últimos 2 meses, a gente vai entrar num processo de encerramento desse projeto. Mas como a gente vai falar um pouco mais, como eu vou falar um pouco mais à frente, inclusive na nossa conversa, a ideia é que esse processo não termine. O projeto, que existe um projeto, né, todo projeto tem começo, meio, fim, vai ser encerrado, mas a ideia é não encerrar esse esforço de aproximação e de trabalho conjunto para a qualificação do sistema CEP-CONEP, certo? Então, eu fiz uns 2, 3 slides iniciais só para contextualização. Muito disso aqui vocês certamente já sabem, porque são informações, inclusive, que estão disponíveis no site da CONEP, né? Então, em relação ao tamanho do sistema CEP-CONEP hoje, só para pontuar, esses dados são de comitê relativos a setembro de 2021, que é esse quantitativo por região que vocês estão vendo do lado esquerdo da tela, e o quantitativo de pessoas atuantes é relativo a agosto de 2021, certo? A gente vai atualizando esses números, vai tentando atualizar esses números mensalmente. Então, para quantitativo por região, né, desse levantamento de setembro de 2021, nós tínhamos 861 comitês de ética em pesquisa. De longe, né, a região com mais comitês de ética é a região sudeste, e o estado com mais comitês de ética é o estado de São Paulo, né? Se não me engano, o estado de São Paulo, aliás, a capital, né, São Paulo capital, tem quase 100 comitês de ética em pesquisa hoje, tem bem mais do que os segundo colocados, digamos assim. Em relação ao quantitativo de pessoas, a gente trouxe aqui um número interessante de... Daniel, acho que você precisa trocar o slide. Para mim está aparecendo ainda o seu primeiro slide, esse com os seus números quantitativos, não aparece para mim, não sei se aparece para o resto. Não aparece, não, e ele não está no modo apresentação para mim. Isso. Nossa, aqui na minha tela está mal da apresentação. Deixa eu interromper o compartilhamento e tentar mais uma vez. Eu vou dessa vez fazer o compartilhamento da tela completa. Talvez eu dê um pouco mais de sorte. Espera aí, só um momento. Eu fiz o compartilhamento da tela específica do aplicativo, né, do Microsoft PowerPoint. Deixa eu fazer aqui. Só um segundo. Pronto. Vocês estão vendo, estamos nos vendo, né, nessa tela de compartilhamento. Isso, agora nós estamos nos vendo, Daniel. Isso. Agora tá aqui, e aí vocês me dizem, vou botar no modo apresentação. Tá aparecendo agora sim, Daniel, agora sim. Pronto, perfeito. Felizmente deu certo. Então, os números de CEP por região, né? Norte, 72, Nordeste, 182, Centro-Oeste, 71, Sudeste, de longe, como eu falei, 383, São Paulo, estado com mais, São Paulo, capital, a cidade com mais comitês de ética e pesquisa.
Otávio, só comentando esse número que tem do lado direito aqui, que ele foi atualizado em agosto de 2021, números com coordenadores de comitê de ética em pesquisa, então são aquelas pessoas com perfil de coordenador, né? Perfil de coordenadora. Então nós temos 1.736 pessoas. Interessante esse número porque significa que, na média, a gente tem mais de 2 coordenadores por comitê de ética em pesquisa. Em relação a membros relatores, 12.570, representantes de participantes de pesquisa, 943, secretários ou funcionários administrativos, né? 921, assessores 104. Isso para o sistema como um todo. Então, inclui também a CONEP, certo? É Comitês de Ética em Pesquisa e Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, essa informação, totalizando 16.274 pessoas com um perfil distinto daquele básico, né? Quando a pessoa se credencia, se inscreve na Plataforma Brasil, cria o seu perfil, ela recebe o perfil de pesquisadora, né? Então, 16.274 é o total de pessoas que têm o perfil de pesquisadora, que é o perfil básico, mais esse perfil, ou coordenador, ou membro, ou assessor, e assim por diante. Perfeito? Uma segunda informação que a gente trouxe aqui foi só o histórico de projetos submetidos à Plataforma Brasil por ano, né? Eu queria chamar a atenção a 2 coisas. Primeiro, aqui é projeto original de centro coordenador. Então, nesse número, não entra, por exemplo, um estudo multicêntrico, que tem o seu centro coordenador e 16 centros participantes, por exemplo, né? Que aí a gente sabe que há aquela replicação, né? Então, nesse caso aqui, é só o principal, digamos assim, o do centro coordenador. E a gente vê uma clara evolução de 2012 até 2019, e ano passado houve uma redução importante. A gente pode atribuir à pandemia, é uma especulação, mas eu acho que é uma especulação bastante razoável. E em 2021, esse número ainda não está fechado, né? Em 2021 está em 68.921. Esse número ele é atualizado para 2 meses atrás, certo? E aqui eu trouxe para falar agora do nosso conteúdo mesmo, né? Algumas iniciativas da CONEP voltadas para esse trabalho de qualificação, capacitação e aproximação com os comitês de ética em pesquisa, em especial, mas com todas as partes interessadas do sistema CEP-CONEP como um todo, né? Eu trouxe aqui um primeiro exemplo, né? O nosso projeto de qualificação, que é o que a gente vai falar mais especificamente hoje. Então, ele se desenvolve a partir de uma leitura do trabalho administrativo e de análise ética desenvolvido pelo CEPS para subsidiar, né, as visitas de qualificação e também para a produção dos módulos de educação à distância. A gente vai falar desses 2 aspectos, né, as visitas de qualificação e os módulos de educação à distância, um pouco mais à frente. Eu também trouxe aqui, acho importante mencionar, especialmente como a gente está falando com o Fórum de São Paulo, né, o trabalho feito pelo projeto de acreditação, né, que tem essa descentralização do sistema CEP-CONEP, a fortalecer essa descentralização, mas mantendo a uniformidade dos critérios de análise estabelecidos pelo CNS. Também achei importante mencionar essas outras 2 questões que estão abaixo, né, a produção e difusão de conteúdo e as jornadas do sistema CEP-CONEP, porque a primeira, a produção e difusão de conteúdo, vocês, né, como membros de comitês de ética, né, coordenadores de comitês de ética, devem ter notado isso, né, nos últimos 2, 3 anos, houve um esforço diferenciado em melhorar a comunicação, especialmente pela produção de vídeos, de postagens de redes sociais e de podcasts, inclusive, né, pela equipe técnica da CONEP. Então, achei importante mencionar essa iniciativa específica. E as jornadas do sistema CEP-CONEP, que é uma iniciativa relativamente nova. Houve uma jornada, né, a primeira edição da jornada, no mês de outubro. Eu não lembro a data exata, mas na ocasião foi discutido pesquisas em ambiente virtual e pesquisas CHS, né? E novas edições, né, novos encontros das jornadas do sistema CEP-CONEP vão continuar a ocorrer. Há, inclusive, o planejamento de fazer uma nova em dezembro, certamente vai ser compartilhado com todos vocês. Links de inscrição e a programação dessa atividade, ela vai se dar no mesmo formato da atividade anterior, só que com outros temas, né? Temas distintos. A ideia é justamente ouvir dos comitês temas que os CEPs consideram relevantes para serem discutidos nessas jornadas
do sistema CEP-CONEP, perfeito? Eu vou comentar agora, então, especificamente da acreditação e da qualificação. Da acreditação é só um comentário rápido. A gente sabe, a Resolução 506 de 2016 foi a que definiu como se dá esse processo de acreditação em grandes linhas, né? Como eu comentei, o objetivo é reforçar a descentralização do sistema CEP-CONEP, ao mesmo tempo em que a gente deseja manter a uniformidade dos critérios de análise ética. O projeto CONEP acredita, o objetivo final dele, né, dessa iniciativa, é que haja uma maior eficiência na gestão da análise ética dos protocolos de pesquisa. Né? Basicamente, a justificativa para iniciar por São Paulo, acredito que a doutora Grace até mencionou, né, de longe, né, a região sudeste, e aí a gente pode dizer isso também para o estado de São Paulo e para a região metropolitana de São Paulo, concentram o maior número de protocolos de pesquisa que são daquelas áreas temáticas de competência da CONEP, né, que são os protocolos de pesquisa, que agora a ideia é que fiquem nesses CEPs acreditados. Né? Então, a justificativa para iniciar pela região metropolitana de São Paulo é essa. A ideia é que, a partir do próximo ano, novos ciclos de acreditação sejam realizados, dessa vez para outros estados e outras regiões. Né? Oportunamente, a coordenação da CONEP vai divulgar um novo edital, né, para esses novos processos, esses novos ciclos de acreditação. Né? Basicamente, esse trabalho de acreditação se desenvolve em 3 etapas. Né? Seleção de propostas, pré-acreditação e acreditação. O trabalho que está em desenvolvimento no momento, que é esse ciclo Região Metropolitana de São Paulo, que está abrangendo 5 comitês de ética em pesquisa da região metropolitana de São Paulo, está em finalização do processo de pré-acreditação. Né? Então, a ideia é que, finalizado esse processo de pré-acreditação, esses CEPs que passaram por esse processo, que se iniciou ano passado e conclui esse ano, eles possam ou não, isso aí vai depender de um julgamento da coordenação e da plenária da CONEP, serem efetivamente acreditados. Né? E aí, sendo acreditados, eles vão passar a concentrar, em alguma medida, né? Claro que isso vai se dar de maneira bastante gradual, a análise de projetos de pesquisa que hoje, obrigatoriamente, depois da tramitação no CEP, precisam subir para a CONEP. Perfeito? Isso em relação à acreditação. Então, fortalecer ainda mais a CONEP como coordenadora do sistema e o que priorizará internamente as atividades de qualificação. Por isso que eu achei importante mencionar a acreditação. Né? Hoje, a CONEP, uma das principais demandas da CONEP, inegavelmente, é a tramitação de protocolos de pesquisa. Né? Se a gente fosse fazer um ranking, né, de comitês de ética e pesquisa que mais analisam projetos de pesquisa, a CONEP seria o primeiro colocado, digamos assim, né? A primeira colocada nesse ranking de comitês de ética que mais analisam projetos de pesquisa. Então, fortalecendo essa descentralização, mas mantendo a harmonização dos critérios de análise ética, isso vai significar que a CONEP poderá dedicar mais tempo para trabalhos de gestão, qualificação, monitoramento e regulação do sistema como um todo. Né? Então, esse é um outro mérito do trabalho de acreditação. E aqui eu pulo para o nosso projeto de qualificação. Né? Então, para diferenciar bem, né, o trabalho de acreditação é um trabalho previsto na Resolução 506, né, 506, é um trabalho que tem por objetivo acreditar comitês de ética em pesquisa que vão analisar aqueles projetos que hoje necessariamente precisam subir para a CONEP, né? A gente chama de projetos de área de projetos de competência da CONEP. Então, esse é um esforço que começou em São Paulo, região metropolitana, e que nas próximas semanas deve ser encerrado esse primeiro ciclo, mas novos ciclos serão feitos. E tem o projeto de qualificação. Né? O projeto de qualificação ele existe no âmbito do PROAD-SUS. Né? Então, o PROAD-SUS, para quem não está familiarizado, é um programa do Ministério que se fundamenta em renúncia fiscal. Então, é dinheiro público, né, via renúncia fiscal. E o projeto de qualificação ele tem 2 atividades principais. Né? As visitas de qualificação aos comitês de ética em pesquisa e a produção e disponibilização de módulos de educação à distância
de acesso livre e gratuito, né? Gratuito para quem se inscreve, né? Claro que para produzir o módulo teve um custo. As visitas de qualificação elas foram iniciadas em 2019, né? Em abril de 2019, e por conta da pandemia elas precisaram ser interrompidas. Essa interrupção ocorreu em março de 2020. Então, entre abril de 2019 e março de 2020, foram realizadas 222 visitas a comitês de ética em pesquisa. Com a pandemia, a gente foi obrigado, né, a fazer essas visitas de forma virtual, né, do mesmo jeito que nós estamos fazendo essa atividade nossa aqui nesse momento. Né? Então, entre, se não me engano, junho de 2020 e setembro de 2021, nós completamos o restante das visitas previstas. Né? Então, algumas observações importantes. A primeira, foram realizadas visitas a 832 comitês de ética em pesquisa. Esse número é um pouco mais baixo daquele que a gente viu no primeiro slide, lembram? De 860 comitês credenciados no sistema. Essa diferença de número se justifica pelo seguinte, né? Na hora de elaboração do projeto e depois atualização do projeto, foi necessário estabelecer um número, um critério e um número de comitês a serem visitados. Então, na ocasião, o que foi definido? Visitarmos todos os comitês credenciados e ativos na plataforma Brasil em dezembro de 2020. Né? Dezembro de 2020, há 11 meses atrás. Né? Esse número, em dezembro de 2020, ele era por volta de 840 comitês. A gente não visitou 840 comitês porque entre dezembro de 2020 e a finalização do processo de visitas, alguns desses comitês que estavam na nossa agenda de visita de qualificação, por diferentes razões, foram cancelados, né? Eles deixaram de existir. Então, se o comitê não existe mais, obviamente, nós não vamos realizar a visita de qualificação. Né? Então, por isso que esse número de 832 ele é menor do que o número de 860 que a gente viu lá no primeiro slide. Né? Então, um primeiro ponto é esse. Segundo ponto, em relação ao total de participantes. Né? A gente teve mais de 11 mil participantes nessas atividades, entre coordenadores e coordenadoras de comitês de ética, membros de CEP, membros regulares, né, que não são coordenadores, representantes de participantes de pesquisa, funcionários administrativos de comitê, em alguns casos, gestores institucionais também participaram de um momento da visita de qualificação. Então, é isso que a gente totalizou como 11.197. E que a gente fez uma distribuição por estado, né? Como eu falei mais cedo, de longe, né, o estado de São Paulo e também a cidade de São Paulo com mais comitês. Né? Então, do estado de São Paulo, especificamente, nós visitamos 196 comitês de ética em pesquisa, certo? Isso em relação às visitas. Em relação aos módulos EAD, a gente tem hoje 13 módulos disponíveis, né, para o acesso e para a certificação. São esses 13 que nós temos listados aí, né? Procedimentos administrativos do CEPES, histórico do sistema CEP-CONEP, marcos regulatórios, consentimento livre esclarecido. Esse número é importante de mencionar de inscrições. Esse número de inscrições que somam 40.300 inscrições não são 40.300 pessoas, certo? É importante fazer essa distinção. Então, eu, Daniel, por exemplo, posso me inscrever nos 13 módulos, né? Então, são 13 inscrições, né? Não são 13 pessoas. Então, esse número aqui de 40.300 são 40.300 inscrições e não 40.300 inscritos. Tem uma diferençazinha nesse número, certo? É importante mencionar que a oferta atual dos módulos vai se encerrar no dia 31 de dezembro de 2021. Quando for encerrada essa oferta, vai ficar um período nós desejamos que seja o mais curto possível, mas provavelmente vai durar algumas semanas para que seja aberta uma nova oferta, certo? Então, se você já está inscrito ou inscrita e tem o desejo, ou não está inscrita, mas deseja fazer alguns dos módulos que estão atualmente disponíveis, dá uma corridinha para concluir até 31 de dezembro, que finalizando o curso, respondendo lá as questões e tudo, você vai receber a sua certificação, certo?
Se você não se inscrever ou não concluir o curso até 31 de dezembro, você vai ter que aguardar a nova rodada, né? A nova oferta de módulos, certo? Primeira observação importante é essa. Segunda observação importante é que está em fase final de produção para lançamento ainda em 2021, 2 novos módulos, né? Um módulo que vai tratar de pesquisas envolvendo seres humanos em situações de emergência sanitária e desastre humanitário, e outra questões éticas relacionadas ao desenvolvimento de pesquisas com seres humanos em ambiente virtual, incluindo seu processo e registro de consentimento. Então, esses 2 novos módulos, eles vão ser lançados ainda na oferta atual. É verdade, eles vão ficar pouco tempo disponíveis, até essa oferta fechar em 31 de dezembro, mas quando a gente abrir a nova oferta, como eu disse, a gente não tem ainda a data definida dessa nova oferta em 2022, mas vamos fazer o possível para que seja aberta com o mais rápido possível, né? Vai estar disponível, esses 2 novos módulos vão estar disponíveis também com os outros 13 que já estão abertos para inscrições, beleza? Isso em relação aos módulos EAD. Para qualificar melhor a nossa conversa, eu trouxe aqui 2 informações interessantes, que é o seguinte, o projeto de qualificação, esse trabalho de qualificação específico dele, se diferencia das demais iniciativas realizadas pela CONEP até hoje, porque ele, além de prever essa visita a mais de 800 comitês de ética em pesquisa, a ideia é fazer essa visita e pautar essa conversa com base no trabalho específico do CEP, né? Então, o que a gente fez para todas as visitas, né? Antes da visita de qualificação, a gente fez um levantamento de informações de cada um desses comitês para identificar oportunidades de melhoria, né? Coisas que os CEPs estão fazendo, mas que poderiam fazer ainda melhor, né? E a gente separou em aspectos administrativos e operacionais e também separou para aspectos de análise ética. Então, para exemplificar, eu trouxe 3 aspectos administrativos e operacionais que a gente identificou com maior frequência dentro dos comitês de ética em pesquisa visitados como uma oportunidade de melhoria, né? Então, 3 que a gente trouxe aqui, isso considerando o universo de comitês visitados, né? Em relação a aspectos administrativos e operacionais. Então, promoção de ampla divulgação dos períodos de recesso do CEP, né? Então, a gente identificou vários comitês que têm, ou no meio do ano, ou no final e início do ano, um período de recesso, mas que não faz essa divulgação, essa ampla divulgação dentro da instituição e não faz essa comunicação à CONEP, né? É importante fazer isso, tanto para o pesquisador, que usufrui, né, do trabalho do Comitê de Ética em Pesquisa, quanto dos participantes de pesquisa, que muitas vezes dependem do Comitê de Ética, né? Então, esse é um primeiro ponto que a gente identificou. Um segundo ponto que a gente identificou foram ações de valorização da instituição mantenedora. O que é que eu estou falando aqui? Ações da instituição que solicitou a criação do comitê, né? Seja uma universidade, um hospital, uma secretaria de saúde, um centro universitário, e que mantém aquele comitê de ética em pesquisa, né? Então, em muitos CEPs, a gente foi perguntando mesmo, né? Na sua instituição, são providas aquelas condições de funcionamento previstas em norma, né? Sala, telefone, funcionário administrativo, existe isso? Na sua instituição, os membros do comitê, eles são dispensados de algumas atividades institucionais, de algumas obrigações institucionais, para poder participar das reuniões do CEP, para poder participar de eventos relacionados ao trabalho dentro do CEP, e a gente identificou que é mais frequente que isso não exista do que exista dentro dos comitês de ética em pesquisa. E, por último, que a gente colocou aqui foi o envio dos relatórios semestrais à CONEP no prazo adequado, né? Os relatórios semestrais dos comitês, né? Então, na norma operacional 001 de 2013, a previsão é que esses relatórios sejam enviados no primeiro bimestre após o semestre de referência. Então, a gente está agora em 2021.2, né? Então, o relatório referente a 2021.2 seria enviado até fevereiro de 2022, certo? São 3 aspectos administrativos importantes que a gente identificou para o conjunto dos comitês, né? Em relação ao trabalho de análise ética, eu trouxe outros 3 exemplos aqui
Isso também considerando o universo de comitês que nós visitamos, né? Então, esses três. Primeiro ponto em relação à análise ética. No parecer, fazer a fundamentação das pendências elencadas. Então, a gente sempre orienta, né, por uma questão de clareza e de objetividade, que os comitês, ao realizarem a redação de uma pendência no parecer consubstanciado, façam a fundamentação dessa pendência, né? Isso ajuda não só a fortalecer o argumento daquela pendência, como também ajuda o pesquisador, a pesquisadora, a entender exatamente o que foi que, qual o óbice ético consta, né, no seu protocolo de pesquisa. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, a verificação da adequada comunicação ao participante do direito de buscar indenização no caso de dano decorrente da participação na pesquisa. Então, o que é isso, essa questão específica? A gente identificou, em muitos casos, que o CEP, ao fazer a análise ética do protocolo de pesquisa, mais especificamente, ao fazer a análise ética do termo de consentimento livre esclarecido, na maioria dos casos, não identificava essa pendência. Então, faltava muitas vezes, né, não sempre, essa informação no termo de consentimento, e a gente identificou que os CEPs não estavam gerando essa pendência específica, né? E, por último, verificação da adequada comunicação ao participante do direito de ressarcimento de despesas decorrentes da participação na pesquisa, né? A gente sabe, né, que a participação na pesquisa não pode gerar custos, né, ao participante que não serão reembolsados, né? Então, se o participante vai ter a necessidade de fazer algum deslocamento, se o participante precisa passar o dia numa atividade e haver a previsão de alimentação, por exemplo, esses são custos que devem ser ressarcidos, né, do participante de pesquisa, e que isso deve constar como informação ao participante no processo de consentimento. E aí a gente identificou a mesma coisa que eu comentei da questão da indenização, né? Em muitos casos, a gente identificou que no termo de consentimento livre esclarecido não constava essa informação ao participante, isso no protocolo na Plataforma Brasil, né? E que, por conta disso, o CEP deveria ter gerado alguma pendência, né, nesse sentido, mas acabou não fazendo, né? Então, esse é um terceiro ponto que a gente trouxe aqui. Para finalizar, os dois últimos slides são, acho que, questões bem interessantes para emendar, digamos assim, com a ideia da atividade que a gente vai iniciar hoje, dia 8 de novembro, e que vocês devem ter recebido o convite, né? Então, aqui a gente trouxe uma informação interessante em relação àqueles planos que são elaborados com os comitês, aliás, foram elaborados em conjunto com os comitês ao final da visita de qualificação, né? Então, se todas vocês aqui estiveram presentes nas visitas dos seus respectivos comitês, a ideia é que no final da visita de qualificação seja produzido pelo comitê um plano com ações de curto, médio e longo prazo para que sejam implementados pelo CEP no sentido de melhorar o trabalho desenvolvido pelo comitê, né? Então, em relação a esses planos, a gente fez um levantamento, né? Identificou que para os 832 comitês foram elaboradas, né, pensadas, né, colocadas no papel 8.384 ações, né? Dessas mais de 8.300 ações, 40 são de curto prazo, 39% de médio prazo e 20% de longo prazo. E aí, algo que a gente começou a fazer foi entrar em contato com os comitês, alguns de vocês devem ter recebido isso também, para questionar, né, consultar o CEP se foi possível implementar essas ações, né? Que é importante, claro, pensar a ação, colocar a ação no papel e depois, na prática, a gente sabe que a realidade é diferente, né? Então, foi pensada essa ação, ela foi implementada? Sim ou não? Se ela foi implementada, como que se deu essa implementação, né? Ela teve algum efeito, vocês, comitê, né, sentiram algum efeito positivo dessa ação, da implementação dessa ação? Então, das 8.384 ações, a gente identificou que, no momento, 3.668 já foram finalizadas ou estão em andamento, né? Então, ela começou, mas ainda não foi concluída. E dessas mais de 3.600 ações que foram finalizadas ou estão em andamento,
o CEP declarou, né, isso é informação dos próprios comitês, né, que em 85% dos casos, a ação contribuiu para o aprimoramento do trabalho realizado pelo comitê. Então, isso é importante por duas razões, né? Primeiro, a gente tem uma dimensão do que é que foi possível os comitês colocarem em prática após a visita de qualificação. Então, essa é uma primeira dimensão importante. E uma segunda dimensão importante é para a gente saber do que foi colocado em prática, do que está sendo colocado em prática. Isso está sendo efetivamente útil ou não? E aí a gente identificou, no momento, esse número certamente vai ficar sendo atualizado, né, que 85% das ações finalizadas ou em andamento tiveram um efeito positivo, contribuíram para o aprimoramento do trabalho do CEPS. Então, essa é a primeira informação que eu acho que tem muito a ver com essa atividade que a gente vai, a qual todos os comitês foram convidados, né? A segunda atividade é em questão de demandas mais recorrentes, né? Então, demandas de vocês, de comitês de ética e pesquisa, à CONEP. Então, no momento da visita de qualificação, isso foi extremamente positivo. Em muitos casos, os CEPs questionavam a equipe de qualificação sobre alguns pontos específicos que eles sentiam que a CONEP poderia fazer mais, né? Ou fazer diferente. Então, a gente fez uma sistematização simples dessas demandas e identificou essas três como as mais recorrentes, né? Então, a primeira, continuidade das atividades virtuais após a pandemia, uma primeira demanda. A segunda demanda, desenvolvimento de ferramentas e rotinas que melhorem a comunicação e o diálogo entre CONEP e CEPS. Então, durante as visitas de qualificação, a gente ouviu muito. Olha, é ótimo que a CONEP esteja aqui, que a gente possa ter essa conversa, mas, muitas vezes, né, a gente tenta falar com a CONEP, tem dificuldade em obter uma resposta. A gente tenta falar com a CONEP e obter uma resposta que não esclarece a nossa dúvida. Então, isso a gente sabe que acontece com pesquisadoras e pesquisadores e também acontece com comitês de ética e pesquisa. Então, esse é um segundo ponto, né? Os CEPs demandarem à CONEP uma melhoria nesse trabalho de resposta a questionamentos e dúvidas. E, por último, algo que apareceu muito foi continuidade de ações de qualificação direcionadas, né? Então, direcionadas no sentido de ser uma ação de qualificação específica para um comitê ou um grupo de comitês, né? Isso a gente ouviu bastante também do CEPS, né? Isso é o que eu coloquei de apresentação. Só para concluir, eu acho que eu até falei uns 10 minutinhos a mais do que eu tinha planejado, peço desculpas. Eu quero falar um pouco dessa atividade que a doutora Grace mencionou, e a doutora Miriam também, que a gente está planejando como parte de finalização, é uma ação para a finalização do projeto de qualificação, né? Então, desde 2019, a gente fez mais de 830 visitas como comitê a comitês de ética. A gente ouviu esses comitês, a gente deu orientações a esses comitês, a gente trocou conhecimento, né, nesse trabalho de aproximação e qualificação. A ideia é que o projeto se encerre formalmente agora em dezembro de 2021, mas que esse esforço específico de fazer uma aproximação e uma qualificação específica não seja deixado de lado, né? Então, como parte desse esforço institucional de não deixar isso de lado, a gente, da equipe do projeto de qualificação, planejou para, de hoje, 8 de novembro, até 24 de novembro, fazer uma série de atividades com grupos de comitê para duas coisas, basicamente, né? Primeiro, dar um retorno daquilo que nós aprendemos ao longo do projeto de qualificação. Então, vai ser um pouco dessas informações que eu apresentei aqui para vocês. Então, o que nós fizemos, o que nós aprendemos, o que nós proporcionamos e o que nos foi demandado, né? Então, a gente achou muito importante dar esse retorno aos comitês de ética em pesquisa, né? Que foram grandíssimos parceiros ao longo desse projeto de qualificação. Então, o primeiro é esse. Segundo ponto, ouvir os comitês, e é ouvir mesmo, né? Aí o nosso trabalho de assessores técnicos e assessoras da CONEP vai ser mais de mediação, de fato. Então, ouvir os comitês sobre o que aconteceu com eles em relação a essa iniciativa de qualificação.
Então, a gente foi lá, fez uma visita, tirou algumas dúvidas, elaborou o plano, fez algumas apresentações. Perfeito. Depois disso, o que aconteceu com o seu comitê? Foi possível fazer ações de melhoramento? Não foi possível? Por que não foi possível? Experiências interessantes que possam ser compartilhadas entre os comitês. É muito, muito positivo que tem esse espaço do fórum, né, aqui no qual a gente está conversando, mas a gente sabe que nem todos os estados ou nem todos os municípios possuem essa organicidade na troca de informações e experiências, né? Então, a ideia é a gente catalisar um pouco essa troca de informações e experiências entre os comitês, e aí com esse recorte específico, né, a partir do projeto de qualificação. Então, a partir de hoje, à tarde, até dia 24 de novembro, vão ser realizadas 18 atividades com os 832 comitês visitados ao longo do projeto de qualificação. É para vocês terem recebido. Se não receberam, por favor, chama aqui minha atenção para a gente corrigir isso. É para vocês terem recebido nos e-mails institucionais dos seus comitês, né, o convite. Cada comitê foi convidado para uma atividade, né? A gente fez essa divisão com base em critérios regionais, né? A gente fez esse recorte regional, comitês da região norte, comitês de São Paulo, que tem São Paulo, estado, tem mais comitês do que toda a região norte do país. A gente fez essa distribuição mais ou menos equitativa de grupos, de CEPs, e a gente fez essa divisão em grupos justamente para impulsionar, né, a troca de experiências. Né? Se a gente fosse fazer, sei lá, ao invés de 18 atividades com mais ou menos 40 comitês, se a gente fosse fazer 2 com 400 comitês, a gente sabe que a oportunidade dos CEPs se expressarem e apresentarem suas experiências, suas situações vivenciadas, seria bem menor. Né? Então, foi por isso que a gente fez essa divisão em 18 grupos de comitês. Então, essas atividades que vão ser iniciadas hoje à tarde, hoje, se não me engano, são com comitês da região Nordeste. Não todos, mas uma parte dos comitês da região Nordeste. Até o dia 24, a ideia é dar esse retorno e muito mais ouvir os comitês. Né? A atividade tem previsão de durar apenas 2 horas. Meia hora a gente está prevendo como fala da CONEP e 1h30 para a gente ouvir e instigar a troca de ideias entre os comitês. Uma informação importante que eu busquei aqui é em relação aos comitês do estado de São Paulo, não só da cidade de São Paulo ou região metropolitana de São Paulo. Do estado de São Paulo, a gente vai ter essas atividades amanhã, 9 de novembro, pela manhã e pela tarde, dia 12 de novembro, pela manhã, dia 16 de novembro, pela manhã, e no dia 23 de novembro, pela tarde. Enfatizando, gente, vocês receberam um convite para uma dessas atividades, justamente porque a gente fez essa divisão para trabalhar com grupos menores, né? Então, vocês não foram convidados para todas essas atividades. Então, por exemplo, se algum de vocês aqui foi convidado para a atividade do dia 12, essa é a atividade a qual você foi convidado especificamente, perfeito? Esses outros dias que eu mencionei foram convites para outros comitês de ética, tá bom? Então, assim, em linhas gerais, é isso. Eu agradeço o tempo, a oportunidade de falar aqui com vocês e vamos trocar uma ideia aqui, tá certo? Muito obrigado. Muito obrigada, a gente aqui te agradece pela apresentação e pelas considerações que você colocou, Daniel. Como disse a doutora Miriam, muito coincidentemente, né, doutora Miriam, a gente fez essa agenda do FOSEP no final de 2021, né, para fazer a divulgação aqui da agenda de 2022, e a gente havia colocado, né, nós havíamos colocado aqui essa discussão neste momento sobre o processo de qualificação, e coincidentemente, um dia antes, aí, ou no mesmo dia do início dessas atividades de vocês, da CONEP, nós estamos aqui podendo conversar um pouquinho, e muito bem colocado, caso algum comitê não tenha recebido, né, o convite, que faça contato, né, com a CONEP para realmente
informar que não recebeu o convite. Me parece que é fundamental a participação de pelo menos aí 2 pessoas de cada comitê para participação, né? Eu gostaria de passar agora a palavra para a doutora Miriam, que é coordenadora de um comitê de ética, então me parece que talvez ela tenha aqui algumas considerações, até dentro do que você falou, não é, Daniel? Algumas coisas que os próprios comitês também demandaram, né, para a própria CONEP. Eu penso que essa é uma via de mão dupla, não é? Nós somos um sistema e eu penso que é isso que tem que ser visto por todos os comitês, né? Somos um sistema, os CEPs aprendem e a CONEP também, né? E esta troca de experiências sempre é bastante importante, né? Então, doutora Miriam, alguma consideração? Eu acho que eu poderia ficar conversando com o Daniel aqui o resto do dia, viu, Daniel? Mas eu acho que a gente vai ter oportunidade, talvez de uma forma mais interativa, de discutir quando nós participarmos aí desse projeto de vocês, que a nossa participação vai ser dia 16, então eu acho que a gente vai ter oportunidade de fazer uma boa troca aí de informações nesse dia. Mas algumas coisas eu gostaria de pontuar. Primeiro que eu achei 2 horas um tempo muito pequeno, você disse que é 1h30 para 16 comitês de ética se colocarem, se eu não me engano, né? Acho que são 16 em cada grupo que você falou, não é? Então, a depender, eu não sei também como é que vocês fizeram a seleção, por isso que eu te disse, eu não sei quem são os meus parceiros nessa reunião, né? A depender de como esses comitês funcionam, acho que a gente tem comitês de ética que tem uma característica muito diferente, né? Comitês de ética que recebem, sei lá, aquele número mínimo de 12 projetos por ano para avaliar. A gente tem comitês de ética que recebem 2.000, 3.000 projetos, né, por ano para serem avaliados, ou juntando projetos e outros documentos como emendas, desvios, violações, enfim, que é uma característica de alguns comitês de ética. Então, não sei se vocês levaram isso em consideração quando vocês formaram esse grupo, quer dizer, senão vai ficar uma discussão difícil, né? Eu sempre tive essa dificuldade, às vezes, em algumas reuniões da CONEP, dúvidas que eram colocadas por alguns comitês, principalmente aqui da região de São Paulo, que trabalham com esses projetos que são muito grandes, internacionais, multicêntricos, e que aí recebem diferentes documentos, desvios, violações, emendas muito complexas, enfim. É uma discussão que muitos outros comitês não conseguiam participar, tá? Então, isso é uma coisa, quer dizer, 2 horas, eu acho que vai ficar pouco, né? Primeiro, acho que eu posso ir falando e você ir respondendo, senão... Enfim, o que você acha disso, né? E como foi feita essa seleção dos 16 comitês? Pronto, perfeito, doutora Miriam. Em relação a 16, ficar pouco tempo ou muito tempo, como a gente estava conversando antes de iniciar a atividade, quando foi enviado o convite, né, a gente abriu a possibilidade do CEP expressar o seu desejo de fazer um relato da sua experiência. Né? Então, com essa informação, doutora Miriam, a gente vai dividir as subsalas. Então, é o que a gente estava conversando um pouco. Então, só para dar um exemplo fictício, né? Vamos supor que a gente tem vamos supor que uma atividade daqui a 2 dias tenha 40 CEP inscritos e 10 CEPs que querem fazer essa apresentação, digamos assim. Então, se a gente tem 40 CEPs inscritos e 10 CEPs para fazer essa apresentação, a gente vai levar isso em consideração para dividir, talvez até em 4 subsalas, entendeu? Então, por exemplo, a gente pode ter, na verdade, um CEP, como se fosse grupo GTs de eventos acadêmicos, digamos assim. Então, você tem um CEP para relatar a sua experiência ali no início, e você tem mais 7, 8, 9, 10 CEPs para serem debatedores, digamos assim. Né? Aí pode ser o outro lado, a gente ter, vamos supor, 30 CEPs inscritos e 25 CEPs oradores. Nesse caso, aí a gente vai ter que dividir bastante, né, os comitês em salas, por conta dessa sua preocupação que você expressou muito bem. Então, como esse é um número que a gente vai ter
2 dias antes, né? Por isso que a gente está fechando as inscrições sempre 2 dias antes. A gente vai usar o dia livre, né? Que não é livre porque a gente vai estar fazendo outras coisas, mas a gente vai usar esse dia antes para fazer essa divisão, levando em consideração alguns critérios. Esse primeiro, né, de número de CEPs que querem se expressar abertamente, que são o mais importante, né? A gente garantir essa fala aos comitês, já que a gente que está abrindo essa oportunidade, né? Então é essencial que todo mundo que se inscreveu querendo falar possa falar. Seria muito desrespeitoso se o comitê faz o trabalho de se inscrever, prepara uma apresentação e a gente não garanta esse espaço de fala. Seria muito deselegante, né? Então, primeiro isso. E como a gente estava conversando, essa primeira divisão dos grupos grandes, né? Dos 18 grupos, o critério foi mais regional mesmo. Agora, para as subsalas, doutora Miriam, a gente vai levar em consideração exatamente o que você falou, porque além da quantidade de projetos, né, e aí você colocou perfeitamente, né, tem CEP que analisa 12, 13, 14 projetos no ano, tem CEP que analisa 800 projetos no ano, e isso gera uma experiência diferente de sistema SAP-CONEP. Mas, além disso, tem outras dois pontos bem importantes também que a gente vai levar em consideração na hora de fazer essa divisão. Primeiro, em relação à instituição mantenedora do comitê. Então, a gente sabe que um CEP de uma Secretaria de Saúde, ele tem uma dinâmica de vivências, né? Isso a gente, nas visitas de qualificação, ficou muito claro, de um CEP, por exemplo, de um centro universitário ou de uma universidade pública. Então, a gente vai tentar sempre, por mais que num grupo de 15 comitês não tenha 15 hospitais, a gente vai tentar sempre colocar todos os hospitais dentro desse mesmo grupo, digamos assim, para ter essa troca de experiências. O segundo ponto também, além da quantidade de projetos, é também o tipo de projeto que chega para esses comitês. E você também começou a mencionar isso. Porque tem comitê de ética que pode analisar 800 projetos por ano, e desses 800 projetos, sei lá, chutando aqui, né, só exemplificar, 700 projetos são TCCs ou monografias que a pessoa analisa e meio que morre ali, né, digamos assim. Tem outros CEPs que analisam, sei lá, 80 projetos por ano, mas desses 80 projetos, 70 são estudos multicêntricos, fase 3, intervenção, alguma coisa. E aí, além daquela primeira análise, a gente sabe que vem, como você começou a enumerar, né? Vem emenda 1, emenda 2, emenda 3, emenda 29 de um protocolo de pesquisa, vem notificação 1, notificação 2, notificação 43 de um protocolo de pesquisa. Então, por mais que sejam menos projetos, às vezes é mais trabalho, né? Porque é um protocolo de pesquisa com centenas de documentos e milhares de páginas, e ainda depois da aprovação, né, se de fato ocorrer a aprovação, tem uma sequência, né, que esse projeto fica por anos com o comitê, né? Vira ali, pode até participar do amigo secreto da instituição ali, se for o caso, que está com o CEP há 4, 5, 6 anos. Né? Então, a gente também vai levar isso em consideração. E aí, é claro, vamos levar isso em consideração, mas o mais importante, garantir a fala do CEP orador. Né? Então, essa é a primeira, o mais importante. Né? A gente organizar essas salas de forma que seja garantida a fala do CEP, que disse, olha, eu tive uma experiência legal, tive uma experiência interessante, quero apresentar, quero trocar essa ideia com o restante dos comitês. Então, esse é o mais importante. Aí, tendo isso, a gente vai levar, sim, em consideração essas outras questões. Né? CEPs que analisam muitos projetos, CEPs que analisam poucos projetos, CEPs que são de uma instituição de ensino privada, ou então é um CEP do hospital, ou então um CEP Secretaria de Saúde, e também os tipos de pesquisa mais comumente que chegam na mesa, né, desses comitês. Então, eu acho que essas primeiras questões eram basicamente isso, né, doutora Emília? Isso. E pegando o gancho dessa tua resposta, Daniel, eu acho assim super importante, por isso que assim a gente pensou por que não abrir aos comitês a possibilidade de assistir, né, pelo menos essas discussões. Eu particularmente teria muita curiosidade de assistir, não com tempo para fala, mas de assistir essas discussões. Mas enfim, fica aí só um registro. Mas pegando o gancho dessa tua resposta,
É óbvio que acho que todos nós reconhecemos a importância desse projeto de qualificação, a importância da Conep conhecer, né, os seus comitês de ética. Eu acho que uma das coisas que eu e a doutora Grace também, nós sempre apontamos é que esse credenciamento que se faz dos comitês é uma coisa muito fria, quer dizer, você manda ali uma lista de documentos e o CEP é credenciado, né? E depois a gente tem consequências desse credenciamento que é feito assim só com base em alguns documentos que são encaminhados. Então, é extremamente importante que a gente conheça, né, quem são os nossos parceiros. Então, acho que a iniciativa desse projeto de estar ali, de conhecer um pouco os comitês, é importante, mas eu acho que é bem importante também uma devolutiva, acho importante essa devolutiva que vocês vão fazer, essa reunião com pequenos grupos, mas eu acho que depois tem que haver uma devolutiva mais global, quer dizer, o que resultou dessas visitas, né? O que vocês observaram, quer dizer, tem comitês que lá estavam que não deveriam estar, que deveriam nem estar funcionando mais, com falhas graves, quer dizer, qual foi o resultado prático desse projeto de qualificação? Acho que essa é uma devolutiva importante de se dar. E esse projeto de qualificação, Daniel, não sei se também identificou algo que, particularmente, a Grace tem falado muito sobre isso, e eu também, quer dizer, ao longo desses anos, a gente conhece a Conep desde que a Conep foi formada. A Conep se profissionalizou, né? A Conep cresceu, né? Se tornou robusta. A Conep tem um time de assessores agora, tem departamento de marketing, tem assessoria de imprensa, né? Consegue fabricar, organizar vídeos, enfim, lives. Mas nós somos um sistema, quer dizer, os CEPs não conseguiram acompanhar isso, né? Você tem CEPs que lutam aí no dia a dia para continuar sobrevivendo. Então, essa cobrança que vem de vocês para que a gente se qualifique é importante, mas o que tem sido feito pela Conep no sentido de empoderar também esses 800 e tantos comitês de ética, né? Muitos aí lutam dia a dia para sobreviver. E a gente não tem condição de contratar 60 assessores, 10 comunicadores de imprensa, jornalista para fazer divulgação. Então, a gente passa por um perrengue aqui no dia a dia, né? Então, assim, vocês identificaram... Antes da tua resposta, queria saber se a doutora Grace não queria complementar essa minha questão, Grace. Você que também tem sido bastante crítica com relação a isso, né? Crítica no Pois bom... é, né, Miriam? Mas assim, a gente já teve muitas discussões, como eu disse, né, desde a época do doutor William Saad, talvez o Daniel não tenha acompanhado isso, né, Daniel? Você, pelo que você falou, você entrou, acho que nesse sistema um pouco mais recentemente, mas se a gente comparar, né, historicamente agora, né, o que era a Conep em 1996 e o que é a Conep nos últimos seis anos, vamos assim dizer, fazer um corte, é uma outra Conep, né? Sem dúvida nenhuma, é uma outra Conep. As instalações que a Conep tinha, logo que ela foi, né, estruturada, para quem conheceu, era uma coisa lamentável, né? Bom, nem plataforma tinha, a gente migrava tudo em papel, era uma coisa complexa. Na medida em que fomos conversando, o DECIT sempre foi, né, o catalisador aí do financiamento da Conep, então o DECIT sempre subsidiou, e a partir do momento em que as discussões foram sendo feitas e que as críticas foram ocorrendo, né, a Conep, sem dúvida nenhuma, estabeleceu eu diria que uma empresa mesmo, né? Ou seja, é uma estrutura, você tem ali uma estrutura complexa. E, de fato, para os comitês de ética, sem dúvida nenhuma, é o responsável legal da instituição que deve garantir esta manutenção do comitê de ética. Nós sabemos disso, mas veja, Daniel, a Miriam tem razão, em que pese, né, o responsável legal pela instituição dizer que vai garantir, quando eu penso em algumas instituições públicas em especial,
né? E aqui eu até vou tirar dessa discussão as instituições privadas. Nem deveria, mas eu até vou tirar daqui as discussões relacionadas aos comitês das instituições privadas. Mas nas instituições públicas, veja, Daniel, muitas vezes mal existe estrutura para suportar o seu pronto atendimento, para suportar os seus laboratórios, para suportar. E, de repente, o responsável legal da instituição, eu lembro muito de discussões que eu tive com reitores de algumas universidades, que diziam, mas como assim, né? Eu não tenho condições de. Estou pensando na época em que a gente mandava as coisas para a Conep por Sedex, e eles diziam, eu não tenho dinheiro nem para despachar as coisas por Sedex, né? Então, assim, esta sempre foi uma discussão muito sensível, e eu realmente sinto que este tema nunca foi discutido de maneira mais aberta, não é? Quer dizer, como que a Conep, que hoje tem uma despesa mensal bastante elevada, você sabe disso, né, Daniel? Porque manter o prédio onde a Conep está hoje, o número de assessores, não é uma atividade simples. Agora, a Conep não está fazendo viagens, mas no momento em que isso era permitido, a quantidade de viagens que eram financiadas para os membros da Conep, para a coordenação da Conep, para participação aí em eventos, é enorme. Então, e isso não é uma realidade para todos os comitês, né? Eu posso falar, eu sou responsável legal por um comitê de ética, eu não acho que isso seja um problema no local onde eu atuo, mas eu tenho que entender que isto é um fator muito crítico para as instituições. E um outro ponto, Daniel, você disse que um dos achados, né, ou que uma das questões que precisam ser melhoradas nos comitês é a liberação dos seus membros relatores para suas respectivas reuniões. Por exemplo, nem sempre, Daniel, os membros relatores são da instituição. Então, muitas vezes, os membros relatores, eu particularmente sempre defendi também que os membros relatores não fossem, na sua maioria, da instituição, até para a gente minimizar conflitos de interesse, que para quem aqui atua nesse sistema há muitos anos, a gente sabe que as questões de conflito de interesse, e esse é um outro ponto muito crítico, ele é bastante complexo, né? Muitas vezes, 100% das pessoas do comitê de ética, 100% dos membros relatores, exceto pelos participantes de pesquisa, e também isso é uma outra questão complexa, essa indicação dos membros representantes de participantes de pesquisa, em que pese a resolução ter sido alterada, eu ainda vejo algumas questões complexas, mas muitas vezes 99% dos membros relatores são da instituição, o que nem sempre é uma coisa muito tranquila do ponto de vista de conflito de interesse. Mas existem comitês de ética onde, inversamente, 99% dos membros não são do comitê. E aí, veja, a gente vai depender que essas pessoas sejam liberadas das suas instituições, que muitas vezes não têm qualquer relação com aquela instituição. Então, são pequenas questões que são muito importantes e que talvez realmente precisassem ser colocadas, né? Quando você falou, a Conep gostaria de receber inputs sobre temas a serem discutidos. Veja, Daniel, como FOSEP, nós já demos vários inputs. Por exemplo, a discussão de pesquisa com genérico, a discussão de pesquisa com alimento, a discussão de pesquisa com cosmético. E nós nunca tivemos sequer um retorno da Conep dizendo sim, este é um tema relevante. E nós fazemos pesquisa no Brasil com tudo isso, né? Então, e veja, nós estamos aqui conversando, eu acho que é um espaço importante para a gente colocar isso, Daniel. E aqui até a Márcia, eu vou colocar aqui, Daniel, não sei se você enxerga, mas a Márcia Laporta, que é uma docente da Fundação Santo André, ela disse que a instituição aprovou a implantação do CEP e eles estão iniciando agora o processo de organização, que nós sabemos aqui, aquele conjunto de documentos para se credenciar junto à Conep. E elas que têm duas dúvidas, aliás, né? Se ela precisa, para ser credenciada, passar por um processo de capacitação e se ela não poderia, né, participar das atividades
provavelmente como ouvinte, né? Até aqui a mesma pergunta da doutora Miriam, né? Então, se você puder responder aqui para ela. Perfeito. Vamos por partes. Eu entendi, são 3 questões. A primeira questão que eu entendi da doutora Miriam em relação a fazer um arrazoado mais completo, né, do projeto como um todo, né, do projeto geral. Assim. E aí eu até adianto, a gente quer fazer um evento aberto para todo mundo no primeiro semestre de 2022. E aí, nesse evento de encerramento do projeto, a gente vai trazer não só essas informações, doutora Miri, que você estava, algumas delas, né? Não todas, porque acho que você deu vários exemplos bem interessantes. Alguns acho que é possível que a gente não tenha, mas muitos a gente tem. Então, essas informações e também dar um retorno sobre essas atividades que a gente está iniciando hoje. Né? Porque a ideia, e aí entrando no mérito da questão de participar como ouvinte ou não, porque a ideia é que isso funcionando, porque a gente quer muito que funcione, né? A gente tornar esse espaço de discussão mais recorrente. Né? Porque, assim, da minha experiência de sistema CEP-CONEP, e vocês têm mais experiência do que eu em relação a isso, indiscutivelmente, mas da minha experiência de sistema CEP-CONEP, esses espaços em que os comitês falam mais do que ouvem, digamos assim, eles existem mais nos ENCEPs. Né? Nas outras atividades é mais o contrário, né? Mais os comitês escutam e falam menos, digamos assim. Então, a gente quer muito que esse tipo de atividade dê certo, que mobilize bem os comitês e que no final do dia, 2 horas, seja pouco tempo, para a gente poder falar para as nossas chefias, né? Olha, deu certo, valeu a pena, vamos tornar isso algo mais recorrente, né? E aí a gente pode pensar formatos e até convidar a gente conversar entre nós aqui possibilidades de formatos para tornar esse tipo de atividade mais interessante. Mas respondendo objetivamente, isso que você estava, do seu questionamento primeiro, doutora Miri, a gente quer fazer isso no primeiro semestre de 2022, certo? De dar um retorno sobre resultados do projeto num evento, uma atividade mais com cara de evento, né? Assim, mais aquela coisa de centenas de pessoas participando e tem uma mesa, enfim, aquela coisa mais formal, né? Então a gente tem esse desejo de fazer isso no primeiro semestre de 2022. Segunda Só complementando, né, Daniel, porque eu acho isso super importante, né? Na verdade, esse foi um projeto, essencial. né? Não acho que foi um projeto barato, porque isso envolveu, inclusive no início, visitas, deslocamento. Então, assim, eu acho que a sociedade merece ter um retorno do ponto de vista prático, o que isso resultou. Por isso que eu perguntei, quer dizer, eu, como coordenadora de um comitê de ética, muitas vezes recebo muitos projetos em que o meu CEP entrou como centro participante. E eu confesso para você que às vezes eu fico meio chocada de receber alguns projetos com alguns pareceres que eu falo, não entendo como é que isso foi aprovado. Então, enfim, eu sou um centro participante, obviamente eu tenho autonomia para não aceitar aquele projeto, mas muitas vezes fiquei extremamente incomodada de receber alguns projetos já aprovados pelo primeiro CEP que não tinham a menor condição de ter sido aprovados. Então, assim, é importante a gente ter um feedback do que aconteceu nesse projeto de qualificação, onde vocês tiveram a chance de conhecer todo esse universo, né, de 832, acho, comitês de ética. E aí, qual foi a fotografia que vocês tiveram, né? Quer dizer, está tudo bem ou não está tudo bem? Então, acho que eu, em particular, gostaria muito de saber essa informação. Mas pode continuar aí. Isso, e doutora Miriam, expandindo no seu exemplo, o seu CEP pode não aprovar, mas você não sabe se outros centros participantes, né, se outros comitês de centros participantes vão aprovar ou não. Né? Então, essa seria uma informação importante de ter. Né? Vamos supor, um projeto multicêntrico com 8 centros participantes. É aprovado no centro coordenador. E aí, 6 dos 8 centros participantes não aprovam,
Então, isso deveria levantar um sinal, devia ligar o sinal amarelo, né? Uma situação o grande dessa. problema, Daniel, é que assim a grande maioria dos centros, e eu acho que os vários amigos que estão aqui sabem que eu estou falando a verdade, quando um CEP recebe um projeto já aprovado pelo centro coordenador, ele se sente meio desobrigado e fica até numa situação difícil, né? Porque não existe uma hierarquia de CEPs, quer dizer, o centro coordenador aprovou, às vezes eu recebo projetos que o centro coordenador aprovou e o projeto já está rodando há um ano. Quer dizer, o meu centro entrou ainda um ano depois para incrementar aí a inclusão de participantes, mas o projeto está aprovado e rodando, já está, ó, né? Então, assim, não é uma situação tão tranquila. Então, você vê que são questões pontuais que eu nem vou me alongar aqui, porque eu acho que o objetivo é outro, mas talvez a gente tenha outras oportunidades. Mas você vê como é uma questão delicada isso, né? E que passa pela qualificação do sistema como um todo. Quer dizer, a gente realmente tem diferenças muito grandes entre os diferentes comitês de ética. Então, é essa fotografia que eu acho que é importante a gente saber se ela foi tirada, né? Se ela foi tirada e que ações vão ser elaboradas a partir dessa fotografia para que a gente corrija isso. A própria Conep sempre apontou que o sistema é um sistema desigual, né? Quer dizer, a gente tem diferentes CEPs com diferentes qualificações, enfim. É uma coisa que a gente precisa sanar. Mas, por favor, continue. Não, perfeito, doutora Miriam. O segundo ponto, se eu entendi bem, é essa questão de, digamos assim, alinhar expectativas e exigências entre a realidade da Conep e a dos comitês, né? E aí eu concordo plenamente com a colocação de vocês, né? Que era o que você estava falando há 10 segundos atrás, né? Você tem um sistema desigual, você tem um sistema com instituições de ensino público, instituições de ensino privada, instituições em que há uma... Eu não gosto de usar essa palavra nesse contexto, mas ajuda na comunicação, né? Uma cultura de avaliação ética de projetos de pesquisa, outras em que não existe, né? Existem instituições em que todo mundo já sabe que existe um CEP e que a pesquisa tem que passar lá, tem outras que o pessoal nem sabe o que é CEP, pensa que é o endereçamento postal, né? Então, tem esses diferentes níveis, né, de amadurecimento, digamos assim, do que é o comitê dentro de cada respectiva instituição, né? Então, o projeto, nesse sentido, foi extremamente importante para a gente sedimentar esse entendimento, que a gente pode sempre falar como uma suspeita, especular, mas quando a gente chega e vê aquela situação, né, em que um CEP tem uma estrutura incrível e um CEP da mesma cidade nem existe uma sala, né, ou então existe uma sala um armário de vassouras, né, alguma coisa desse tipo, a gente saber que a gente não pode tratar esses dois comitês exatamente da mesma forma, né? Então, qual é o objetivo final, né? A proteção do participante de pesquisa, certo? Para proteger esse participante de pesquisa, tem uma série de questões que a gente precisa colocar em prática. A gente aqui já começou a discutir algumas delas, né? Então, até atingir, digamos assim, um nível de maturidade e de envolvimento, de valorização que a gente considere mínimo, digamos assim, CEPs vão ter diferentes trajetórias, né, nesse percurso. Então, a gente sabe que um comitê novo, por exemplo, vou até comentar isso da colega que colocou a dúvida no bate-papo, no chat, né? A gente sabe que um CEP novo, não dá para a gente exigir dele, nos primeiros 2, 3 meses de funcionamento, a mesma condição de funcionamento, organicidade, discussão, amadurecimento e prática de um CEP que existe há 10, 15 anos, que tem um conhecimento acumulado, né? Então, o que a gente precisa fazer institucionalmente, né, é entender que existem comitês em diferentes cenários, digamos assim, e isso está entendido, digamos assim, está amadurecido, e que como que a gente quer que esses comitês melhorem e que eles trabalhem de uma forma cada vez mais eficiente, de uma forma cada vez mais sólida, e sem sofrer, e aí o que a doutora Grace estava falando muito bem, né? Situações de conflito de interesse, de pressão institucional, que às vezes existe.
Então, a gente sabe que eles vão estar em patamares diferentes. Então, por um CEP A, a gente tem que começar conversando do básico. E aí, o que a gente tem que fazer é acompanhar a progressão desse CEP, do mais básico até o que a gente pode considerar como mais complexo, digamos assim. E aí, ter a paciência e ter a maturidade de saber que isso não vai acontecer da noite para o dia, né? Então, você tornando esse processo de acompanhamento permanente, você consegue pegar CEPs novos, CEPs que estão em dificuldades. Doutora Grace, um exemplo assim, para ilustrar, né? Você deu excelentes exemplos. Um que vários colegas aqui certamente vão se familiarizar, CEPs de instituições de ensino privada, né? Que você disse que não ia colocar na sua consideração, CEPs de instituições de ensino privado, em que a gente sabe que muitas vezes, infelizmente, na virada do semestre, troca um monte de gente do colegiado do comitê. A gente sabe que isso acontece em algumas situações. Então, a gente tem que saber, quando isso acontecer, qual é a rotina exata para tratar aquele novo comitê. Porque é como se fosse um novo comitê em algumas situações. Né? Então, o que a gente tem que fazer em termos de conversa institucional com a gestão da instituição e dizer, olha, complicado você fazer dessa forma. E em termos de conversar com a coordenação e com o colegiado do CEP, falar assim, olha, sensacional que vocês tenham aceitado entrar nessa, vamos aqui modular o discurso para que em algumas semanas, em alguns meses, em alguns anos, a gente veja uma melhora desse novo CEP, digamos assim. Né? E aí, essa conversa tem que ser sempre com a gestão e com o comitê, porque não adianta de nada a gente ter tudo alinhadinho com o comitê e 6 meses depois trocar o colegiado. Trocar o colegiado quase todo de novo. Então, isso precisa ser modulado pela CONEP e em termos de entender que existem essas realidades diferentes. Eu acho que hoje está muito claro que é esse entendimento. Então, isso é um ganho, primeira coisa. Segunda coisa, saber como tratar esses diferentes, né? Digamos assim, pensar programas e ações focalizadas, e essa é uma daquelas 3 demandas, né, que a gente colocou lá nos slides, né? Reuniões virtuais, melhorar a comunicação e esclarecimento de dúvidas e melhorar a qualificação direcionada. Né? Então, a gente está ouvindo isso de vocês e, de forma alguma, isso não vai ser ignorado. Né? E aí a gente precisa fazer essa modulação, digamos assim. E essa é uma questão muito complexa e só essa questão dá para a gente conversar a tarde toda. E o terceiro ponto, a dúvida da nossa colega no site, ou no site não, no chat, perdão. A dúvida da nossa colega no chat em relação ao CEP novo, em relação aos CEPs que vão obter o seu registro inicial, é a Márcia, não é isso? Márcia Laporta. Pronto, perfeito. Márcia, em relação aos CEPs que vão conseguir o registro inicial, essa capacitação primeira, digamos assim, ela deve ser feita após a obtenção do credenciamento. Como é que funciona? Como a doutora Miriam e a doutora Grace falaram, né? Tem esse processo meio frio, né? meio frio de obtenção do registro do comitê. Aí, quando esse processo estiver finalizado, vocês vão receber um ofício, né? Registrando, né, o seu CEP, foi aprovado o credenciamento, o registro inicial do seu comitê. Após receber esse ofício, nesse ofício vai ter orientação que o seu CEP deve fazer uma capacitação inicial, é assim que a gente chama dentro da CONEP. E essa capacitação inicial, ela normalmente é fornecida por outros comitês de ética da sua própria região. Aí, quando o seu comitê faz essa capacitação inicial, você envia à CONEP uma espécie de relatório dessa capacitação inicial, falando lá os temas que foram discutidos, a participação, as atividades que foram desenvolvidas, e apenas depois disso é que a CONEP vai criar o perfil do teu comitê na plataforma Brasil. Então, vamos supor, fazendo uma linha do tempo imaginária aqui. Em fevereiro de 2022, o seu comitê obtém o registro inicial, recebe o ofício da CONEP. Aí você, em abril, maio e junho, o seu comitê faz esse processo de capacitação inicial e manda para a CONEP um ofício desse relatório em julho, vamos supor. Trabalhando hipoteticamente. Aí, quando a CONEP receber esse documento em julho, é que a CONEP vai criar, na plataforma Brasil, o perfil do seu comitê.
e só a partir da criação desse perfil é que vocês vão começar a receber protocolos de pesquisa para fazer a revisão ética. Perfeito? Então, assim, eu tinha entendido essas 3 questões, digamos assim. Se alguma coisa importante acabou passando desapercebido, eu peço, por gentileza, para vocês darem uma puxada na minha orelha aqui. Não, eu acredito que tenha ficado ok, não é? As questões aqui colocadas, não é, Daniel, elas são muito complexas, em cada caso é um caso. É óbvio que, como disse a doutora Miriam, o comitê de ética ele é soberano na sua decisão, não é? Ele pode ou não aprovar um projeto, sem dúvida nenhuma. Agora, realmente, uma das demandas que os comitês deram, Daniel, que na minha compreensão deve ser muito levada em conta, é a falta de comunicação entre os comitês e a CONEP. E eu posso falar isso com muita tranquilidade. Nós já fizemos muitas, quando eu digo nós, eu digo eu, doutora Miriam, em nome do FUCEP, ou em nome de outras instituições, enfim, porque a gente trabalha com isso, eu particularmente, desde a década de 80, Daniel, nem comitê de ética tinha ainda, mas assim, a partir do momento da criação da CONEP, a gente percebe que demandas que nós consideramos extremamente relevantes não são retornadas pela CONEP. Então, você faz perguntas para a CONEP, na época do início da pandemia mesmo, quando a gente falou de estudos com a condução em centros de bioequivalência, com produtos genéricos, nós tivemos problemas importantes com relação à condução de estudos com produtos genéricos. E várias foram as demandas, várias, e efetivamente a CONEP nunca deu retorno. Veja, eu estou dizendo nunca deu retorno, né? Então, e aí, Daniel, chega a ser até uma coisa que é complexa mesmo, porque em que pese a CONEP ter dezenas de assessores, produzir uma série de lives, fazer realmente uma série de mensagens aí nas redes sociais, de repente a gente tem um projeto importante, uma dúvida extremamente relevante, e a CONEP não retorna. E aí o comitê de ética, assim, se vê, bom, mas e aí? Eu já mandei 5 e-mails, eu já liguei, eu já mandei um ofício para a Secretaria Executiva, e veja, se nós estamos trabalhando na proteção do participante de pesquisa, na nossa compreensão, dúvidas relacionadas a projetos de pesquisa não podem ficar para amanhã, né? Porque se fica para amanhã, eu não tenho como, evidentemente, proteger o indivíduo. Quer ver uma coisa muito simples, uso compassivo e acesso expandido. Durante anos nós discutimos com a CONEP que isso não era pesquisa. E, de repente, a CONEP insistia que isso tinha que tramitar fora da plataforma. Felizmente, no começo desse ano, não, tudo bem, realmente isso é uma questão assistencial. Então, às vezes, Daniel, eu repito, né, em termos de evolução, vamos dizer que a CONEP em 96 saiu do 0 e chegou no 8, mas ela não é 10. E na proteção dos participantes de pesquisa, realmente a gente tem problemas. Uma das questões que nós colocamos aqui, que uma colega colocou, foi, por exemplo, com relação a representante participante de pesquisa. Ela disse que há 8 meses está esperando, né, a indicação de um participante de pesquisa, ela não tem. Então, assim, você vê, essas são questões que eu tenho certeza, né? Acho que é por isso que a doutora Miriam disse, puxa, são vários temas que mereceriam uma abordagem muito específica e que, de repente, não acaba não acontecendo. Então, esse fórum, né, Daniel, que a gente tem aqui, ele tem esse valor, aliás, ele tem esse objetivo, né? A gente trazer demandas que são dos mais variados comitês, e em que pese, Daniel, isso estar dentro da Câmara Municipal de São Paulo, é importante salientar que nós temos pessoas aqui do Brasil inteiro, né? Nós temos pessoas de CEPs de vários lugares. E, de novo, não vamos falar apenas de projetos de pesquisa com medicamento, que essa sempre é uma preocupação nossa, né? De repente, assim, estudos multicêntricos. Não necessariamente os comitês de ética estão avaliando estudos multicêntricos, fase 2, fase 3. De repente, nós estamos falando aqui de escolas técnicas. Nós temos muitas escolas técnicas que têm projetos de pesquisa com os seus alunos do ensino médio. Nós estamos falando aqui de institutos de pesquisa
que estão fazendo estudos com produtos para a saúde, né? Que estão trabalhando com processo de inovação, com softwares embarcados em produtos. Então, estamos falando aqui, Daniel, de uma diversidade muito grande. Eu lembro sempre, quando a gente trouxe aqui promotores, procuradores, juízes, psicólogos, discutindo estudos em outras áreas, né? Então, a manutenção deste diálogo é, sem dúvida nenhuma, muito importante, e que bom que a partir de amanhã até o praticamente final do mês, né, doutora Miriam, nós vamos ter a oportunidade de fazer discussões aí com vocês, ainda que só possam participar 2 pessoas de cada comitê, mas ok, né? Nós teremos lá, tenho certeza que todo mundo que está aqui, na sua data, vai ter aí 2 participantes. E é claro também, não é, Daniel, que às vezes não adianta também só a Conep fazer o seu papel, os CEPs também tem que participar, né? Porque também não vai adiantar a Conep oferecer aí um evento, fazer uma atividade, e na hora da participação você tem ali 2, 3, 4, 5 comitês de ética e as pessoas ficam mudas, né? Aí ninguém fala nada. E é curioso, sabe, Daniel, uma coisa que eu já ouvi muito, isso é gravíssimo. Aliás, eu acho que isso é de 0 a 10, de gravidade 10. Olha, eu já ouvi isso. Sabe o que é, Grace? Eu gostaria de falar tal coisa, mas eu não vou falar, porque a Conep certamente vai criar problemas para mim depois. Veja, Daniel, se eu tenho um sistema ético, onde no momento em que eu posso me expressar, eu me expresso ou não, porque a Conep vai me causar algum problema, de alguma represária, bom, aí acabou o sistema, né, Daniel? Aí, bom, aí não é sistema ético mais, né? Porque se a gente tem medo de se colocar, porque a Conep vai nos criar um problema, por outro lado, Daniel, eu posso te dizer com muita tranquilidade, se isso não acontece hoje, isso já aconteceu no passado, posso te garantir, tá? Porque muitas vezes, diante de determinadas manifestações, sim, nós tínhamos problemas de alguma certa represária, né? Algumas questões, de repente, não eram resolvidas. Então, eu acho que essa é uma outra questão que também precisa ser levada em consideração, né? A questão de conflito de interesse das mais diversas partes aí, né? Mas, enfim, eu penso que do que foi colocado aqui, realmente algumas coisas não tem como responder, né, Daniel? Só tem como levantar a demanda, né? E levar a demanda aí para vocês, como, por exemplo, a ideia de dificuldade de se conseguir representantes de usuários, né? Isso é um problema, sempre foi, viu, Daniel? Esta ideia de você conseguir a participação de participantes de pesquisa sempre foi um problema. O FOCEP sempre fez muitas atividades falando desse participante de pesquisa. Você sabe que houve uma época até que nós conversamos com a Conep sobre a possibilidade do próprio FOCEP indicar membros participantes de pesquisa como representantes aí dos usuários. Porque como a gente tem muita ONG, e este é um fórum dentro da Câmara Municipal, e você sabe que na ocasião a resposta da Conep foi não. Falou, não, vocês não podem indicar ninguém. Então veja que às vezes, Daniel, a gente até poderia contribuir mais com o sistema e, eventualmente, a gente também, né, acaba tendo aqui talvez uma dificuldade até de as pessoas entenderem o papel de um fórum, né? Um fórum como esse que a gente está. Mas eu acredito, doutora Miriam, que de uma maneira geral as questões foram colocadas, né? Eu gostaria agora de passar. Eu só tenho só mais uma questãozinha, Gleice. Não, eu até gostaria de passar para você, Miriam, para que você fizesse aqui o seu encerramento, suas considerações finais. Eu só uma dúvida, Daniel. Quando você, até pegando esse gancho do participante de pesquisa, a gente está com cerca de 861 comitês, né, registrados. O número de coordenadores é meio que o dobro, e aí eu entendo, porque os vices são considerados coordenadores, né? Eles entram com perfil de coordenador, então acaba tendo um número grande. Mas você deu um número de 943 participantes. Então, 943 participantes para 861 comitês é um número muito pequeno, porque não atende nem a norma, que é de 2, que a nova norma é de 2 para 2 participantes de pesquisa. Então, nós teríamos que ter um número maior de participantes. Achei baixo esse número de participantes de pesquisa, viu?
tratando as duas questões, que a primeira ponto que a doutora Grace levantou, essa questão da comunicação, ela nunca vai ser perfeita, a gente sabe. O que a gente tem que pensar é estratégias que tornem melhor essa comunicação, né? Então, por exemplo, a Conep ficar dias ou semanas sem responder um e-mail, como a doutora Grace falou, participante de pesquisa não espera, né? Às vezes são perguntas, são questões que precisam ser resolvidas em 24 horas, né? Então, né, para essas situações, é que a gente está com uma expectativa, digamos assim, de tornar essas conversas com os comitês cada vez mais rotineiras. Por quê? Porque isso gera Por exemplo, a doutora Grace falando aqui para mim, se ela falasse aqui para mim, vocês sabem como é a vida, né? O ser humano. Se a doutora Grace falasse aqui para mim agora, Daniel, eu mandei um e-mail ontem, meia-noite, uma pesquisa, uma questão urgentíssima. Eu preciso resolver isso para ontem. Muito provavelmente, o fato de eu estar conversando aqui com ela agora tornaria a chance dessa demanda ser respondida infinitamente maior do que se ela não estivesse me cobrando aqui, puxando a minha orelha agora na frente de todo mundo. Então, isso é importante, criar esses espaços de discussão para, às vezes, o e-mail não chega, às vezes a demanda é esquecida. Então, quanto mais a gente aumentar a intensidade do diálogo, não o diálogo apenas da dúvida, né? Olha, estou com a dúvida, mas do diálogo de conseguimos fazer isso, ou aprendemos isso com o comitê. Então, quanto mais a gente aumentar os espaços, né, e fortalecer esses espaços de troca, eu acho que é uma forma, doutora Grace, da gente melhorar esse aspecto da comunicação, né? Sabendo aí que infelizmente, nunca vai ser perfeito, né? Então, a gente realizando, incentivando e valorizando atividades como essa que a gente vai iniciar hoje, até o dia 24, de conversar cara a cara com os comitês, né, de ligar para o comitê e falar assim, oi, tudo bem? E aí? Como é que estão as coisas? De tornar isso parte da rotina da comissão, isso ajuda muito, né? A doutora Grace mencionou um exemplo aí de CEPs que não queriam narrar uma situação para a Conep, porque provavelmente isso geraria mais problema, ao invés de resolver o problema, né? Então, a gente tem que fazer o máximo para dirimir esse tipo de situação, né? Então, para o CEP entender e a Conep entender, né, a gente consolidar esse entendimento institucional de que a primeira tarefa da Conep para a proteção dos participantes de pesquisa, além do trabalho de revisão ética, além de credenciar comitê de ética e pesquisa, é apoiar os CEPs, né, que é quem está na ponta, de fato. Né? E aí não adianta nada vilanizar comitês em situações em que o CEP está sendo vítima, né, digamos assim, né? As pessoas não gostam de usar a palavra vítima, então desculpa se não for adequado, mas o CEP vítima de uma situação de conflito de interesse, de opressão de instituição, de trocou 70% do colegiado da noite para o dia, então nessas situações o chip, né, tem que ser, o CEP teve um problema, vamos nos organizar, dar orientações, conversar com outros comitês para ajudar o CEP a resolver esse problema, e vamos traçar aí um cronograma, digamos assim, de curto, médio e longo prazo, para o CEP conseguir se ajustar. Né? E a gente não apenas cobrar isso, porque às vezes isso acontece muito, né? Tipo, o CEP tem um problema, beleza, você tem um problema, melhore, né? Ajuste o problema. Não, tem que ser. Ajuste o problema. Podemos ajustar esse problema fazendo A, B e C. Podemos procurar os colegas dos comitês X, Y, Z e tornar esse fórum de discussão permanente mesmo, né? Esse fórum, não este fórum, né? O fórum no sentido genérico, né? Então, o primeiro ponto é esse. Em relação à questão do representante participante de pesquisa, duas coisas importantes, né? Primeiro, essa questão de terem dois agora no mínimo, tem um período de adaptação, né, doutora Miriam? Então, os comitês, a Conep tem feito essa conversa com os comitês para isso acontecer de maneira gradativa, justamente porque é de conhecimento da Conep, é de conhecimento de todo mundo do sistema CEP-Conep, né, que muitas vezes é difícil conseguir esses representantes. Né? Então, se a gente fosse exigir da noite para o dia todo mundo ter dois, um monte de gente não vai conseguir ter dois. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai começar
a fazer isso que não é para fazer, que a gente estava conversando agora, de se vir. Então, porque existe na própria resolução essa previsão desse período de adaptação. Se não me engano, são 12 meses. Eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que são 12 meses. Segundo ponto, que também tem na resolução, né, que a CONEP criou essa demanda, digamos, de pelo menos mais um representante, e aí cabe à CONEP também ajudar os comitês nesse trabalho. Então, algo que está previsto na própria resolução é a CONEP fazer um banco de dados, digamos assim, no sentido genérico, né, gente? Um banco de dados atualizado das entidades indicantes de representantes, né? Porque duas coisas que a gente mais escuta dos comitês, e aí eu peço para vocês corrigirem se eu estiver errado, mas as duas coisas que a gente mais escuta em relação a obter a indicação é encontrar uma entidade indicante e encontrar uma entidade indicante que indique no tempo que o CEP precisa, né? Então, essas são as duas coisas. Então, a gente tendo esse banco de dados, digamos assim, a gente consegue identificar e falar para o CEPs, olha, na sua cidade, em Piracicaba, ou na sua cidade, em Catalão, tem algumas entidades que podem fazer essa indicação. E muitas vezes o CEP não, e aí não tem obrigação nenhuma de conhecer as entidades todas dessa cidade, mas o CEP não conhece, passa a conhecer pela CONEP e procurar essa entidade, né? Então, existem algumas ações que estão em desenvolvimento, né? É algo que não está ainda consolidado, para apoiar os comitês nesse processo de obtenção de mais representantes, certo? Agora, não tem a ver com as perguntas. Eu anotei aqui, olhando pelo chat, 2 comitês que comentaram com a gente que não receberam convite. Aí eu queria só confirmar. Eu vi que alguns colegas do HCOR e do Hospital Santa Paula. É isso? Eu só queria confirmar, aproveitar para confirmar. E aí, quando a gente encerrar aqui, eu já vou atrás de resolver isso para esses 2 comitês. Perfeito? Ok, Daniel, é isso mesmo, pelo que o pessoal aqui colocou, né? Talvez você tenha recebido isso aí até no seu privado, então acho que é isso mesmo. Bom, penso não, doutora Miriam, que o FOSEP, em mais um ano, né, desde 2013 aqui, a gente encerra aqui as nossas atividades, agradecendo, né, ao Daniel, agradecendo aí a parceria de todas as pessoas que têm participado dessas nossas atividades desde 2013. De fato, Daniel, este sim é um fórum permanente, tá? Eu entendi o que você falou, nós precisamos de muitos fóruns permanentes, este é um espaço para isso. A CONEP, desde sempre, foi informada de que ele existe, aliás, na implementação deste fórum, a CONEP foi chamada e a gente conversou muito, sempre a gente manda informações de que as discussões aqui serão feitas, o espaço é aberto, né? O espaço não é meu, não é da doutora Miriam, o espaço é da Câmara Municipal de São Paulo, então, e a gente fez questão de fazer esta atividade em nome de um espaço público, então, esse foi o nosso esforço lá no passado, para fazer essas discussões dentro de um espaço público, por isso, mais uma vez, eu agradeço aqui, em nome de todos nós, ao gabinete do vereador Paulo Frange, que muito rapidamente entendeu esta necessidade e fez um fórum para a Câmara Municipal de São Paulo. Então, todas as atividades são transmitidas. Quando o evento é na Câmara, o espaço é aberto, todas as pessoas podem entrar. Então, Daniel, eu imagino que você já conhecesse o FOSEP, até porque isso já foi avisado para a CONEP várias vezes. Então, sempre que a gente faz atividades, e fazemos, em média, uma atividade ao mês, exceto nos meses de dezembro e janeiro, né? A gente geralmente para nesse período, mas veja que a partir de março a gente começa de novo aí as atividades. Então, todos vocês são sempre convidados para isso, e o nosso papel aqui é realmente a aproximação entre as ONGs, entre os participantes de pesquisa, entre os secretários e secretárias de comitês de ética, e eu insisto mais uma vez aqui, Daniel, nessa relevância do papel dos secretários e secretárias dos comitês de ética, dos seus assessores, enfim, né, dos membros relatores, sem dúvida nenhuma, mas nós sabemos que o pessoal que está aqui na retaguarda, né, do trabalho do comitê de ética, dos comitês de ética e da própria CONEP são fundamentais, né? Então, assim, muito obrigada pela sua participação.
em nome de todos nós. Mais uma vez eu agradeço ao gabinete do vereador Paulo Franja, a toda a sua assessoria. Um final de ano melhor para todo mundo do que foi o último final de ano, né, onde a gente, infelizmente, ainda vivia um momento difícil. Espero, de verdade, que as pessoas tenham consciência de que ainda estamos vivendo um momento complicado, então é preciso que a gente ainda se proteja para ter, provavelmente, um 2022 melhor, né? Então, doutora Miriam, muito obrigada pela parceria de sempre, muito obrigada a todas as pessoas que estão aqui presentes, ao nosso pessoal de apoio, à CONEP, e que realmente a gente consiga prosperar com esse sistema. Sabemos que temos aí um projeto de lei tramitando que deve ser aprovado, a gente já discutiu muito sobre esse projeto de lei aqui, nós teremos impacto, e sem dúvida nenhuma, no sistema. Então, é importante aí que a gente sempre tenha temas em pauta que façam parte do nosso dia a dia. Muito obrigada, Daniel. Um ótimo final de ano para todos nós. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, um abraço, obrigado.